depois de passar o profeta Isaías, um homem de estirpe, um homem da corte, um homem importante, profeta messiânico, profeta que mais trouxe profecias a respeito do Senhor Jesus. Aí tem a escola de profetas, mas os velhos não corresponderam à expectativa do coração de Deus. Então Deus levou um jovem, o Jeremias, e o Jeremias, obrigado, querido. E o Jeremias, então começou um ministério ainda adolescente, e Deus o revestiu de muita coragem, porque não é fácil você dizer coisas da parte de Deus que não agradam o povo. Tanto assim não é fácil que o próprio rei, ele atendia o clamor do povo, que era um povo idólatra, era um povo de maus costumes, era um povo terrível, obstinado no pecado e desinteressado na lei de Deus. Então, se o rei temia o povo, imagine um profeta, imagine um jovem, que luta, que dificuldade para falar da parte de Deus para aquele povo. Mas Deus foi com ele, fortaleceu, encorajou, guardou, como Ele sempre faz com aqueles que são fiéis a Ele. Ele sempre guarda, Ele sempre fortalece, Ele sempre ajuda, Ele sempre dá o escape. E Ele mostra na vida do cristão aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus. E aí isso aconteceu com Jeremias, até o fim da luta do seu povo, quando todo mundo foi deportado, para a Babilônia. Antes dele já tinha um grupo que havia sido deportado 10 anos antes. E lá na Babilônia, Deus levantou outro profeta, Ezequiel, que nós falamos a semana passada. Então você vê Jeremias lá em Jerusalém, Ezequiel lá na Babilônia, numa parte da Babilônia, e Daniel eram desses jovens também que foram levados cativos para a Babilônia. Esse é um fenômeno que acontece muito, O exílio. Eu mesmo e alguns aqui foram exilados. Eu saí da minha casa muito jovem, fui exilado, fiquei 10 anos em Minas, já estou 20 anos aqui em Votuporanga. Alguns exilados aqui, Edileuza, exilada da Bahia, veio para cá. Tem uns pernambucanos aí, exilados do Pernambuco, deixaram o limoeiro, vieram cativos para cá, Deus trouxe para cá, Tem exilado do Mato Grosso do Sul, Tem exilado aqui tudo quanto é lugar. Esse é um fenômeno, que acontece no meio de nós. Está acontecendo hoje em todo o mundo, Os países em guerra, pessoas saindo daquela área de conflito e buscando novas oportunidades de vida, arriscando a própria vida, muitos deles morrendo, E assim foi naquela época também. Muitos foram deportados, Muitos foram deportados. Aqui nós temos uma senhora de Governador Valadares, Minas Gerais. Tem alguém aí de Governador Valadares? Aqui tem uma representante legítima do Rio Doce, Minas Gerais. Então, irmãos, veio que a história é assim, Os profetas estão ali trabalhando nesse período conturbado, não muito diferente do nosso. Enfrentamos lutas de segurança, lutas econômicas, lutas sociais e tudo quanto é espécie de dificuldade. Agora, quando o Senhor mandou aquele povo para lá, o Senhor já deu um recado para eles: olha, vocês vão para a Babilônia, e quando vocês forem para lá, a cidade que vocês forem morar, orem por essa cidade,
Abençoe essa cidade que vocês vão morar, porque na prosperidade dessa cidade vocês vão prosperar, amém? Então nós estamos aqui orando por Votuporanga, queremos que Votuporanga vá para frente, né? Queremos que Votuporanga cresça e possa se destacar, né, na economia, e possa ser um lugar assim muito especial para aqueles que moram aqui, amém? Então temos que orar por Votuporanga, temos que orar pelas autoridades, né? Temos que agir com cidadania, temos que pensar no melhor para a nossa cidade. Quando for a eleição ano que vem, pense nisso, né? Busque renovação, busque gente capacitada, busque gente que estuda, que sabe alguma coisa além de falar errado lá na câmera, né? E falar abobrinha e ficar discutindo um com o outro. Vamos buscar gente que queira o bem da nossa cidade, que queira a prosperidade para o nosso povo. Nós estamos precisando disso, né? Nós somos de liderança. Um povo forte é um povo que tem uma liderança forte. Uma liderança fraca prejudica o povo. E nós precisamos orar pelo povo, nós precisamos orar pelas lideranças, precisamos orar pela nossa cidade, precisamos orar pela igreja de Votuporanga, pelos pastores e líderes dessa cidade, né? Se os pastores forem fraquinhos, Senhor, manda pastores melhores para nós aqui, né? Manda líderes melhores para a nossa cidade, manda homens de Deus nessa cidade, manda mulheres de Deus, manda pessoas que paguem o preço para modificar a situação dessa cidade, amém? Quantos de vocês aqui amam Votuporanga? Ore para a cidade de Votuporanga, ore para a sua cidade, né? E busque a Deus. Deus te trouxe aqui, você que é daqui, ou aquele que te trouxe aqui, busque a Deus, porque Daniel fez isso. Daniel estava lá na Babilônia, ele foi levado à presença do rei, e ele se destacou ali entre todos os jovens. Ele e seus companheiros foram achados muito mais inteligentes, muito mais capacitados entre todos que foram levados cativos ali, e eles foram colocados numa posição excelente, eles foram colocados em posição de governo. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Nabucodonosor naquele tempo sabia que para uma boa administração precisamos de gente inteligente, precisamos de gente capacitada, precisamos de gente que tenha o Espírito Santo de Deus, que tenha visão, que interprete os sonhos das pessoas, que possam ser capazes de enxergar mais longe, mais distante. É pessoas assim que fazem com que uma cidade cresça. E Nabucodonosor cresceu muito, seu reino cresceu muito, e usou Daniel, e usou aqueles jovens nessa situação, né? E Daniel é um homem tão especial de Deus, chamado, amado do Senhor aqui, né? Ele orava todo dia, ele orava não só para a cidade que ele estava, mas ele orava por Jerusalém. Jerusalém estava lá, destruída, tinha sido queimado, tudo acabou por lá. A terra dele acabou por lá, né? Não tem mais nada da terra de lá. É igual a minha terra é São Paulo, mas quando eu vou em São Paulo não existe mais nada da minha vida de infância ali. Não existe mais aquela escola, não existe mais a padaria, não existe mais o barbeiro, não existe nada mais ali, mudou tudo, acabou, né? Então Daniel foi levado a interceder pelo povo. Irmãos, olha, o povo precisa de intercessão, o povo precisa de alguém que clame por eles, porque o povo não tem ciência, o povo não tem sabedoria, o povo não tem conhecimento. Então Deus deu a você o conhecimento, então dobre os seus joelhos e chore pela sua terra, chore pela sua nação, chore pelo seu povo, porque Daniel fez isso, e Deus enviou anjos para responder a oração de Daniel. E o anjo veio e conversou com Daniel e falou para Daniel: ó, Daniel, vou revelar coisas para você. E ele falou coisas. Daniel soube da revelação da história, o que Deus ia fazer até nos dias de hoje. Não tem tempo da gente ler isso aqui. Depois você está lendo em casa lá, você vai reparar
como ele fala da queda do governo da Babilônia, do império da Babilônia, depois ele fala da queda do império persa, depois a ascensão da Grécia, e depois a Grécia também cai, depois vem o império romano. Ele vai contando isso aí, e aí ele vai narrando a história antes dela acontecer. Olha que coisa tremenda. E fala até os nossos dias. Daniel viveu aqui 500 anos antes de Cristo, né? 500 anos antes de Cristo. Então ele está falando aqui do tempo de Jesus. Aqui no versículo 25 ele fala de 70 semanas aqui, porque ele entendeu e ele acertou que o exílio do povo ia levar 70 anos, e realmente aconteceu assim, né? Então ele faz um paralelo com essa restauração de Israel com o final dos tempos, porque toda a nossa história, toda a vida da igreja está ligada à história de Israel. Então você tem que aprender a história do Brasil e tem que estudar a história de Israel também, porque é muito importante para você saber, né? Então aqui ele faz um paralelo, e ele fala de um período de 62 semanas e uma semana, né? Então dava aqui, depois de 62 semanas, ele diz assim: será cortado o ungido. Quem é ungido? Jesus. Ele está falando da morte de Jesus, olha só. Ele está falando depois, a sequência que teria depois do tempo de Jesus aqui, né? Então, no versículo 27, fala do anticristo. Fala aqui, ó, o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Não é isso que está acontecendo até hoje? Estão determinadas as desolações. Versículo 27, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, a revelação do anticristo, o tempo do anticristo é uma semana. Essa semana é histórica. Essa semana significam 7 dias, mas para nós significa 7 anos. Significa o período do anticristo, em que metade desse período, ou 3 anos e meio, o anticristo será um político que vai agradar a humanidade toda e vai fazer todas as coisas correr e fluírem bem, todas as pessoas vão apoiá-lo, mas depois ele vai se revelar. Aqui diz no versículo 27, mas da metade da semana, quer dizer, acabou esses 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, ele vai fazer cessar aqui as ofertas, ele diz, ou seja, ele vai entrar dentro da história do povo de Deus para tirar tudo o que significa culto a Deus. É o tempo do fim. É o tempo do fim. Então olha só como que um moço desse, né, vê essas coisas. Vê essas coisas. Você vai ver aqui até o final do livro, que é pequenininho, essas palavras proféticas. Você fala assim: pastor, mas é difícil. Pensa bem, mas Daniel viveu 500 anos antes de Cristo. Então, para Daniel falar dos nossos tempos, como é que ele ia ver? É lógico que ele vê de uma maneira figurada. É isso que nós temos que entender. Nós temos essa capacidade de enxergar isso e ver isso, mas ele não tinha. Certo? Ele não tinha. Agora, você vê que todos os profetas falam para o povo, né? Tentando trazer o povo na direção de Deus, porque o povo, infelizmente, né, sempre mostrou essa perversidade que é da natureza humana, sempre caindo para aquilo que é ruim, para aquilo que é o mal, né, nunca pensando em Deus. Maravilhoso quando a gente vê alguém pensando em Deus. Maravilhoso ver um jovem procurando a Deus. Que coisa tremenda. Isso é um milagre. Isso é um milagre de milhões e milhões de pessoas. Poucos são aqueles que conseguem enxergar a Deus, que conseguem enxergar o reino de Deus, que conseguem pensar em Deus, que conseguem pensar na lei de Deus. Não é? Então você vê os profetas falando para esse povo, e eu vou destacar aqui uma coisa que é importante. Eu tenho falado com a minha liderança sobre isso, que onde que a roda pega,
em todas as crises, né? Onde que a roda pega em todos os problemas? É na parte da economia. É na parte da economia. Geralmente, há muitas maneiras de flagelos. O mundo está passando por isso, por exemplo, lá do lado do Oriente, estão passando por problema de guerra. O problema da guerra é terrível, né? No Brasil tem uma guerra escondida aí, mas não declarada, mas tem uma guerra também, porque morre mais gente aqui do que no Iraque. Morre mais gente nas nossas rodovias, morre mais gente no Rio de Janeiro e nas cidades grandes do que no Iraque, né? Então tem uma guerra sendo travada, né? As pessoas veem as balas correndo de lá para cá, daqui para lá, veem as pessoas se matando aqui num país que parece que vive em paz, mas não vive, né? Então a espada, a guerra é um grande problema. A doença, a peste também é um grande problema, porque as enfermidades vêm e acometem milhares de pessoas, e pessoas estão morrendo todo dia, todos os dias. É impressionante o número, a estatística que você vê das pessoas que estão morrendo de câncer, morrendo de AIDS e morrendo de outras moléstias que a cada dia vão surgindo, até de uma picadinha de mosquito, né? A pessoa morre. Então essas coisas existem também, mas a roda pega é no lado econômico. O principal lugar de destruição do homem é a economia, é quando mexe no bolso dele, e é o que tem acontecido e está acontecendo conosco, e vai piorar, né? A notícia sexta-feira é que o nosso país, a primeira vez que falaram dessa palavra, recessão. O que significa recessão? Significa problema, significa prejuízo, significa menos emprego, menos dinheiro, mais problemas econômicos para nós enfrentarmos, mais dificuldade para pagar aluguel, mais dificuldade para pagar as contas, né? Então é isso que representa. Então a economia é aonde a roda pega mais, né? Agora, eu não estou aqui para dar uma aula de economia para você. Busque um economista para ele falar para você, né? O básico, a gente sempre diz o seguinte: olha, a regra da economia é: gaste no máximo aquilo que você ganha. Se você gastar mais, ah, pastor, eu ganho pouco, gaste pouco. Ah, mas eu ganho pouco, gaste pouco. Porque se você gastar além daquilo que você ganha, aí sim a coisa vai ficar difícil, né? Mas no lado espiritual, eu quero te dizer uma coisa que é muito importante, que nós praticamente não falamos. Por que não falamos? Porque não queremos milindrar as pessoas, não queremos machucar as pessoas ou assustar as pessoas. Porque na verdade a igreja, o crente, quando já está amadurecido, quando está firme na sua fé, ele não tem dificuldade nenhuma de falar nesse assunto. Mas a maioria dos crentes, principalmente os novos na fé, e eu sei porque eu passei por essa experiência, também fui um crente novo na fé, a maioria fica muito preocupado com essa área, quando a gente fala sobre isso. É a questão do dízimo. O dízimo é bíblico. A Bíblia fala do dízimo lá no livro do Gênesis. Antes que houvesse a lei de Moisés, Moisés não tinha nem nascido ainda. A Bíblia já falava do dízimo, porque nós vemos personagens da Bíblia como Abraão e o neto Jacó, Israel, pagando os dízimos ao Senhor. Lá não diz que houve cobrança dos dízimos, mas diz que houve da parte deles uma moção, uma motivação pessoal para eles darem o dízimo. O que é o dízimo? É a 10ª parte da nossa renda. Então lá em Provérbios 3:9 diz assim, ó: honra o Senhor com as primícias da sua renda. Então tem três coisas importantes. Primeiro, honrar o Senhor. Honrar o Senhor é uma coisa muito importante, porque como você quer que Deus abençoe a sua vida se você não tem uma autoestima, se você não dedica a Ele a honra que lhe é merecida? Não que Ele peça,
Ele nem precisa disso, mas me diga qual a contrapartida que alguém pode ter diante de Deus, se não honrar a Deus, se não dignificar, se não tê-lo no autoestima, tê-lo em primeiro lugar, ter temor a respeito de Deus. Então essa é a primeira coisa. Honre a Deus, tenha temor de Deus, coloque Deus em primeiro lugar, coloque Ele no mais alto lugar que você puder pôr na sua vida. É ali que ele tem que estar. Amém? Agora diz ali para você honrar o Senhor com as primícias. O que significa primícias? Significa aquilo que vem na frente. É aquilo que vem na frente. Por que a Bíblia fala isso? É muito simples. Você sabe disso. A grande maioria traz a Deus, a igreja, aquilo que sobra. Aquilo que lhe sobra. Agora imagine se você vai à casa de alguém comer e a pessoa fala para você: ó, é o seguinte, senta aí no sofá que a minha família está comendo. Depois que eles comerem, eu vou dar uma rapa na panela lá e vou trazer para você. Aí você traz para a pessoa: ó, sobrou isso aqui, ó, acabou o arroz, viu? Só tem feijão. O que você acha disso? Não traz claramente da gente um insulto, um menosprezo, uma falta de temor e de reverência? Então a palavra de Deus diz: a primícia é o primeiro. Antes de você comer, antes do seu filho comer, antes da sua família comer, o lugar primeiro é de Deus. Honre a Ele com a primícia. Não dê do que está estragado, não dê do que sobra, não dê do que está perdido ao Senhor. Amém? Lembre-se disso. Lembre-se disso, que o nosso Deus é um Deus de seriedade, o nosso Deus é um Deus de compromisso. Ele honra a sua palavra conosco. E por último diz: entrega a primícia da renda, ou seja, aquilo que você recebeu, aquilo que você ganhou, aquilo ali que você ganhou, você vai honrar o Senhor com aquilo, de uma forma discreta, não precisa ninguém ficar sabendo. Nós aqui na igreja, por exemplo, temos os envelopes ali, sem nome, sem valor, sem nada, é secreto, é você e Deus. Ninguém precisa saber quanto você ganha, ninguém precisa saber o quanto você está ofertando ou dizimando, mas o seu compromisso é com o Pai, o seu compromisso é com Deus. Então entrega ao Senhor 10% da tua renda, o teu dízimo. Amém? Cuidado, não faça alarido, não faça alarde, às vezes até com corações bem intencionados. Eu vi a história outro dia de uma menina que chegou para o pastor e falou: eu quero doar minha moto para a igreja. Conversou com a igreja, falou com todo mundo que ia doar a moto, e já perdeu a bênção. Já tinha que dar em segredo, ninguém precisa saber que ela estava dando essa moto. E o pastor não tinha que receber moto nenhuma, porque nós recebemos só os dízimos e as ofertas. Não pedimos nada além do que aquilo. Nem pedimos nada, nem além de nada e nem antes de nada, mas falamos daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que a Bíblia nos diz. Amém? Então, se você olhar para a palavra de Deus, querido, você vai ver os homens de Deus. Você olhe para o lado econômico, analise a vida econômica dos homens de Deus que a Bíblia mostra. Por exemplo, quando nós falamos de Abraão. Abraão saiu da sua terra, lá do meio da sua parentela, que era um povo idólatra, lá na Babilônia, foi morar lá em Israel, atravessou aquele 1.800 quilômetros, e ele chegou ali, sozinho, ele e a sua família, e em poucos anos aquele homem estava rico. Sabe por quê? Porque o Senhor estava em primeiro lugar na vida dele. Ele mostrou tanto temor a Deus que ele estava disposto a entregar o seu único filho.
em sacrifício para Deus, se Deus assim o pedisse. Ele cria que Deus podia ressuscitá-lo, e ele fez isso. Então, nas campanhas que ele fez, nas guerras que ele fez, porque sempre houve guerra, sempre tem aquelas dificuldades da vida, ele pagou o dízimo ao Senhor. E o seu neto fez a mesma coisa, saiu sem ele, sem beira de casa, e ele fez uma oração com Deus e falou: se o Senhor me guardar no caminho, na minha saída, na minha entrada, e o Senhor for comigo, de tudo lhe pagarei o dízimo. Voltou rico, porque ele era um dizimista. Amém? Amém? Você ainda está aí? Não vai embora não, peraí, só mais um pouquinho. Então, você vai vendo nos personagens bíblicos, você vai vendo nas histórias bíblicas, você vai vendo nas circunstâncias mais esquisitas. Por exemplo, uma circunstância esquisita: o profeta chega na cidade e está com fome. Então ele encontra uma viúva lá, uma mulher lá que está catando os cavacos ali para fazer o último bolo dela, a última coisa que ela tinha para comer. Ainda pior, ela tinha um filho ainda para dar para comer. Então ela falou para o profeta: eu vou fazer esse bolo aqui, vou comer e vou morrer, porque depois acabou a comida. O profeta disse para ela: você vai lá e faz o bolo, mas traz para mim primeiro. Talvez fosse assim, você ia falar mesmo. Que esquisito, não é não? Não é muito esquisito? Mas essa mulher, ela está ali na Bíblia para mostrar para nós essas circunstâncias tão difíceis, que a maioria de nós fala assim: eu ganho pouco, pastor, eu ganho salário mínimo, ou eu não ganho nem salário mínimo, eu não tenho salário, né? Essas circunstâncias difíceis que você não consegue nem explicar. Mas aquela mulher, ela honrou o Senhor, ela fez exatamente como o profeta disse. Então, depois de comer, você fala: agora vão morrer todos eles, né? Que acabou a comida. Não, ele pegou um pouquinho de azeite que ela tinha e falou para ela assim: você junta todas as vasilhas que você tiver aí, e pede também para as tuas vizinhas, pede vasilhas, não poucas, todas as vasilhas que você puder, traz, enche a casa de vasilha. E ele, com aquele pouquinho de azeite, ele foi derramando nas vasilhas, e Deus foi multiplicando aquele azeite, e ele encheu todas as vasilhas, e o azeite lá, ó, e ele enchendo as vasilhas. Aí ele encheu todas que estavam vazias e falou para a mulher: traz outra vasilha. Ela falou assim: acabaram-se as vasilhas. Aí cessou o azeite. Ele falou assim: agora, ó, vende o azeite e vive você e seu filho. Então aquela mulher ia morrer, porque era o último pedaço de comida, de bolo que ela podia ter ali, desfrutar. Mas foi salva pela fé, pela entrega que ela fez. Como aquela viúva que entra no templo. Jesus estava ali, ó, nós temos uma caixa ali, ó, tá vendo? Uma caixa dessa aí, chamamos gasofilácio, esse nome feio aí. Tinha uma caixa dessa lá, Jesus olhando assim, ó, e vendo o pessoal pôr as ofertas lá. Tem uns que trocava R$100 em 100 moedinhas, que era para fazer aquele barulhinho. Aí todo mundo olhava e falava assim: nó, que oferta. Mas veio uma viúva que só tinha suas 2 últimas moedas, e ela colocou ali. Aí você fala: mas pastor, peraí, mas por que essa mulher fez isso? Então ela morreu? Não morreu não, pode ter certeza que não. Ninguém fica pobre servindo a Deus. Amém? Ninguém fica pobre, porque Deus abre as portas de socorro. Deus abre as portas de enriquecimento. A riqueza é um dom, queridos, é um dom, tá certo? É de Deus, é de Deus. Tem cada capial, aí você fala: mas como é que esse cara ficou rico? É de Deus, não tem como explicar, né? Então, tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos do Senhor.
Às vezes as pessoas leem lá no Novo Testamento que Paulo falou assim: olha, Deus ama quem dá com alegria, então nem fala em quantidade nem nada. Não se engane, aquilo lá era uma oferta levantada para socorrer a igreja, não tinha nada a ver com dízimo e oferta. A gente não faz umas campanhas assim? Nós não ajudamos as pessoas? Nós não fizemos agora uma oferta aí, alguns fizeram, em menos de 3 dias nós já tínhamos levantado aquilo que nós queríamos para as crianças. 3 dias. Não tem nada a ver com dízimo, com oferta isso aí. E essas pessoas deram com alegria. Agora nós precisamos levantar o mantimento, né? Eu sei que Deus vai levantar pessoas com alegria também que vão contribuir, porque nós vamos alimentar 80 bocas 2 dias, né? Então faz as contas, são 160 refeições por dia. E nós cremos, como sempre, que Deus suprirá, e Deus nos ajudará. Amém? Deus supre. Esse é o princípio da palavra de Deus. Esse é o princípio da palavra de Deus para o lado econômico das nossas vidas. Então aprenda isso, saiba disso, que o juízo de Deus vem sobre a economia. Vem sobre a economia. Por isso que o país está em recessão. Por isso que o mundo está nessa situação. De tempos em tempos há um ciclo que passa no mesmo lugar, no mesmo ponto. É a hora do ajuste com Deus, é a hora do conserto com Deus. Esse tempo e esse momento nós estamos passando agora. Então, não fique chocado com o que eu estou falando, principalmente os novos convertidos. Eu já tive quantas experiências que a pessoa chega na igreja: pastor, tudo bem, mas não me fale de dízimo. E eu não falo. É uma pena, a pessoa devia falar para mim: pastor, me fala do dízimo, me explica como é que funciona o dízimo. E essa pessoa ia ser abençoada, mas ela não quer. Eu também fui assim, principalmente as pessoas pobres. O pobre pensa, porque ele é pobre, que ele não pode contribuir. O pobre pensa, porque ele é pobre, ele só tem que receber. Os ricos têm que dar, e ele não. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos devem dar o dízimo. O rico tem que dar uma quantia maior porque ele ganha mais. O pobre tem que ele vai dar uma quantia menor porque ganha menos. Nada injusto, tudo justo. O dever é de todos. Então, quando eu era novo convertido, jovem ainda na minha fé, eu também pequei nisso aí. Por isso que eu sei, compreendo as pessoas perfeitamente, que a grande maioria tem dificuldade em entender isso. E a minha vida como cristão, dedicado na igreja, líder de conjunto, trabalhando na igreja, fugiu até a palavra, diácono da igreja, na liderança da igreja, mas não era dizimista. Olha só, até que Deus mostrou para mim a seriedade e a importância do dízimo. Eu fui tão abençoado depois que comecei a dar o dízimo, que Deus mostrou para mim, e eu senti no meu coração de dar mais que o dízimo. E quanto mais eu pude dar, mais eu fui abençoado por Deus. Então, eu estou falando isso porque se você está começando agora, a grande maioria que está começando agora, sua carreira cristã, não sabe do que eu estou falando. Então você fala assim: pastor, mas é assim, desse jeito? Olha, Deus é tão bom que lá no profeta Malaquias, vocês vão ler isso aí depois, não estou chegando lá, no capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, porque é esse dinheiro que sustenta o reino de Deus, é esse dinheiro que ajuda a manutenção do reino de Deus. Temos que pagar salários, temos que pagar despesas, temos que manter
uma estrutura de trabalho para podermos fazer a obra de Deus. Trazei todos os dias da casa do tesouro, e o Senhor diz assim: fazei prova de mim. Olha que coisa maravilhosa, porque Ele diz para nós que nós podemos fazer prova dEle. Então faça a sua prova, faça a sua prova com Deus, ore a Deus, torne-se um dizimista e veja se não vai acontecer na sua vida, acontecer de Deus abrir as portas de bênçãos para você. Amém? Não quer dizer que você vai ficar deitado no sofá e vai dormir o dia inteiro e que o dinheiro vai chegar, não é isso não. Mas tem muitas formas de Deus nos abençoar. Muitas formas. Eu tenho 4 filhos e eu tive a oportunidade de testemunhar isso na minha vida. Porque sabe aonde a roda pega na economia? Na farmácia. Vai lá comprar um remedinho para você ver o preço. Até aqueles mais michurucos. Um comprimido de Novalgina custa R$1. Umzinho. Se você tomar 4 por dia, você gastou R$4 só de Novalgina num dia. Se você tiver que tomar um Sorrisal que embrulhou seu estômago, você vai ver o negócio como é que pega lá. Não é? A roda pega ali, a roda pega no mecânico, a roda pega no acidente. É ali que pega. Aí você fica pensando: não, eu vou lutar, eu sou batalhador, eu vou fazer e acontecer e tal. Mas você sai na rua e o bicho te pega. Por quê? Faltou o dízimo, faltou o seguro de Deus. Tem que andar segurado, tem que andar ligado em Jesus. Amém? 4 filhos. Imagine, pastor, no meu caso, na minha situação, que foi uma situação bem diferenciada, atípica, sem carteira de trabalho, sem fundo de garantia. O ano que vem eu faço 65 anos, contei o meu tempo de trabalho, tenho mais de 15 anos de registro em carteira, mas sou obrigado a pagar agora para o INSS reconhecer que eu sou um segurado. Já paguei mais que 15, mas tem que pagar mais. E foi o tempo em que eu trabalhei fora da igreja, porque dentro da igreja não havia essa política, nem ensinavam a gente a sequer pagar uma aposentadoria, e a igreja nunca pagou para mim. A igreja nunca dispôs a se pagar para mim o INSS. Mas eu tenho, que Deus me deu. Tá certo? Então, sem esses recursos que todo mundo imagina, seguro-desemprego, férias, fundo de garantia, INSS, seguro social, etc, etc, né? Deus me sustentou até hoje. E até amanhã, porque eu vi lá na panela e ainda tem lá um pouquinho de comida. Aleluia. Eu amo esse Deus. Ele é fiel. Quantas vezes nas lutas, nas dificuldades, eu olhava e pensava: e agora? E agora? Como diz a Bíblia: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado das nações. Então eu aprendi a aquietar meu coração e só ver o Espírito Santo se mover